Agora você ouve a sua história de vida com Maurício Fusco. Programa não recomendado para menores de 12 anos. Olá pessoal, muito boa tarde. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 3 da tarde. E também eu transmito ao meu canal do YouTube. Você tem acesso ao YouTube? Pois bem, o meu canal no YouTube, para você se inscrever, para você ativar as notificações, fique à vontade. É youtube.com/Maurício Fusco @oficial. Este é o meu canal no YouTube para você participar, tá? youtube.com/Maurício Fusco @oficial. Já estamos em 2025 e será um prazer saber que você se inscreveu no canal. Você pode aproveitar a semana aí para você curtir as nossas histórias que está lá no canal. Você pode também maratonar o nosso canal. Isso é muito bom para a gente. Você pode aproveitar aí para fazer tudo isso. E você vai maratonar. São mais de 140 histórias lá no canal. E também o meu WhatsApp, DDD 14 998 23 46 26. Este é o meu WhatsApp para você participar da nossa programação aqui da Rádio Emissora da Barra, opinar a respeito da história e também contar as suas histórias aqui no WhatsApp para a gente interpretar no ar para você, tá certo? Vamos para a história? Aqui tá tudo pronto, tudo preparado. Histórias eu conto todos os dias, como esta que eu vou contar agora. Às vezes as histórias, gente, ela pedem uma opinião. Às vezes não. Às vezes é uma história que nos deixa um grande ensinamento, uma grande lição. Importante que você se emocione. E convide um amigo, uma amiga, chame alguém para ouvir contigo, no carro. Você pode até aumentar o volume, porque a história da tarde eu começo a contar a partir de agora. Meu querido amigo Maurício Fusco, primeiro desejo a você um 2025 maravilhoso. Obrigado por estar no rádio todos os dias, fazendo esse programa com tanta alegria, com tanto amor, com tanta dedicação. As histórias me emocionam muito. Senti de contar contar um pouco da minha vida. Talvez haja algum aprendizado nessa história, não só os ouvintes, mas também a você, meu amigo de todas as tardes. Aliás, se é válido dizer, eu te acompanho nos dois horários. Te acompanho aí na Rádio Emissora da Barra às 3 da tarde e na Difusora em Lençóis Paulista às 10 da manhã, Maurício. Bem, deixa eu começar a contar a minha história. A minha mãe morreu quando eu era bem pequena. Bem pequena mesmo. Eu era pequenininha quando minha mãe morreu. Com a morte precoce da minha mãe ela morre antes daquilo que entendemos como sendo a lógica do tempo. O meu pai se tornou o pai e mãe, ou como dizíamos, um pai. Você já ouviu essa expressão? Meu pai, ele era pai, mas também era mãe. Então, por essa razão, chamávamos de pai. Ele trabalhou, Maurício, na roça duro por anos, para criar os seus 5 filhos. 4 mulheres e um homem. E desde menina, ele me ensinou a ser honesta. Sempre fomos uma família muito unida, daquelas que se reunia todos os finais de semana. No Natal, Ano Novo, aniversário, ou seja, tudo sempre foi motivo para estarmos todos juntos. O nosso pai era o nosso xodó. Cuidávamos dele com muito carinho, com dedicação, com seus 85 anos. E vivemos em um país onde, quando se passa dos 80, é lucro. Ele já tinha, lógico, pela idade, o avançar da idade, uma certa dificuldade para andar. Então, a minha irmã, a Marina, e eu e Marina, nos revezávamos nos cuidados com ele. Então, meu pai passava uma semana na minha casa e outra semana na casa da Marina, minha irmã.
e também contávamos com a ajuda dos meus outros irmãos, a Marli, o Roberto e a Márcia. Isso caminhava bem, dava certo, cada filho carregava um pouquinho da responsabilidade de cuidar do pai. Mas aí, meu amigo, veio aquilo que eu não imaginei, você não imaginou, os teus ouvintes não imaginaram. A tal da pandemia do Covid-19. Quando começa a pandemia, 2020, início de 2020, assim que começou a pandemia de Covid-19, redobramos os cuidados porque o nosso velho, eu digo com muito carinho, o nosso velho, meu pai, estivesse protegido e não fosse contaminado. Mas infelizmente, Maurício, nem todas as pessoas mantêm esses cuidados. No dia 6 de março, um sábado, Marli, minha irmã mais velha, teve contato com uma pessoa que estava com Covid-19. Sem saber do risco, ela foi visitar o meu pai. E no dia seguinte, ela começou a sentir os primeiros sintomas. No domingo, Marina foi buscar o meu pai e, como de costume, o levou para passar a semana na casa dela. 2 dias depois, na terça-feira, dia 9 de março, o meu pai começou a sentir um resfriado também. Meu Deus do céu! Isso é bem no comecinho, volta lá nesse tempo, Maurício. Março de 2020. Dia 9, o meu pai começou a sentir. No dia seguinte, o meu marido, o Evandro, começou a ter tosse e se sentir um pouco cansado. Mas como ele tinha diabetes, logo pensou que o cansaço fosse por esse motivo. Na quinta-feira, dia 11 de março, eu também fiquei resfriada e até esse momento ninguém imaginava que poderia ser Covid. O meu irmão, que morava em uma cidade vizinha, em um condomínio de casas na beira do rio, veio buscar o meu pai para passar uns dias com ele e sua esposa, pois ele estava de folga no trabalho e queria que eu e minha irmã descansássemos um pouco. Ah, se nessa época eu soubesse, Maurício, eu imaginasse que tudo isso iria acontecer, meu amigo. O que eu estou te contando aqui é a mais pura verdade. Como os nossos sintomas foram aumentando, esperamos passar os 4 dias. E no dia 15 de março, um domingo, o meu marido e eu fizemos os exames para a Covid-19. Foi batata, Maurício, positivo. Mandamos uma mensagem no grupo da família, avisando a todos que já ficaram tensos. Além de nós, Marli, nossa irmã mais nova, Marina, o seu esposo, meu filho e minha nora, testaram positivo para o coronavírus. Não tinha vacina, não tinha nada, era uma sentença de morte. Você lembra, Maurício? Os sintomas do meu pai foram aumentando e o meu irmão também começou a ter febre. Para nosso total desespero, decidimos ir todos ao pneumologista e fizemos tomografia. Ali soubemos que o meu marido, Marina, e o meu irmão Roberto estavam com os pulmões entre 50% e 60% já comprometidos. Logo para o meu desespero, meu marido começou a piorar e precisou a ser internado no dia 18 de março daquele ano. Ele estava com uma saturação muito baixa, Maurício. Aí começou o nosso pesadelo. Eu ainda estava com Covid, sentia cansada demais e tinha que ir 4 vezes por dia no hospital para levar alimentação e ter notícias do meu marido. Ele foi piorando e piorando e passou seu aniversário dia 21 de março ainda internado. Marina, minha irmã, também foi para o hospital e a princípio ficou na emergência. A Covid lhe causou alterações no coração e ela ainda teve troponina positiva. Ela era uma mulher tão saudável, Maurício, praticava exercícios físicos e sempre se cuidou muito. Teve que procurar um pneumologista e cardiologista. Em seguida, meu pai, que também testou positivo, precisou ser internado.
Nessa época ele já tinha tomado a primeira dose da vacina de Covid. Meu Deus do céu, meu marido me mandava mensagem via celular pedindo para eu não deixar ele ser entubado, pois sua saturação tinha baixado demais. Eu pedia para fica calma que a gente vai sair dessa. Ele implorava para não ser entubado, Maurício. Nesse mesmo dia, ao meio-dia, ele me mandou mensagem dizendo que estava indo para emergência. Essa foi a última mensagem que eu recebi do meu amor. Meu Deus do céu, meu Deus, aquilo era um inferno, um pesadelo. Eu só podia estar vivendo um pesadelo, não era possível. Não era possível, meu Deus. Eu estava do lado de fora do hospital com a minha outra irmã, aguardando notícias e já entrando em desespero. E aí à tarde nós fomos chamadas ao hospital. E veio a notícia. Não conseguiriam entubar o meu marido, não conseguiriam entubar. E meu marido veio a óbito, Maurício. Meu marido faleceu. Era uma gripe. Eu perdi o meu chão. Eu abracei a minha irmã e chorei demais. Eu perdi o meu chão. Como é que eu daria uma notícia dessa pro meu filho, meu netinho, meus enteados que eram loucos pelo pai? Como falar com toda a nossa família que o meu companheiro de vida não tinha resistido? Eu já não tinha força para mais nada, Maurício. Evandro foi enterrado no dia seguinte e mal pudemos nos despedir do meu grande amor. Perdi o meu marido. 3 dias depois, na segunda-feira, dia 29, minha irmã Marina piorou também e foi entubada na UTI. 1h30 depois, ela também veio a falecer. Eu não acreditei. Parecia um jogo, sabe? Um jogo de videogame que vai todo mundo morrendo. Era assim, minha família estava sendo dizimada, Maurício. Meu Deus, eu não acreditei. Quanta tristeza. Agora tinha perdido também a minha irmãzinha, a caçula, Maurício. A dor só aumentava em nosso coração. Minha irmã foi sepultada no dia seguinte. E claro, mal podemos nos despedir dela. Você sabe que ao sair do cemitério, isso lógico, você sai do cemitério com 5 minutos de velório. E ainda uma distância longe do caixão. E ainda para o cemitério eu fui direto, para Buritana. Conversei com um médico para fazer um pedido de oxigênio para o meu pai. Nós iríamos alugar uma ambulância UTI para trazê-lo para a cidade, porque ele estava sofrendo demais no hospital. E por descuido das enfermeiras ele havia caído do leito. O médico liberou para trazer o meu pai com oxigênio para nossa cidade. Falei com meu paizinho para aguentar firme, que logo ele viria para casa. Ele ficou tão feliz, Maurício. Maurício ouvintes da Rádio da Barra, ele ficou tão feliz. Pai, você vai para casa, aguenta, pai. Ele ficou tão feliz, ele se encheu de tanta esperança. Mas naquela mesma noite, na madrugada do dia 31, ele não aguentou. O meu pai morreu antes de ser transferido. Mais um golpe duro da vida, Maurício. Me perguntava o tempo todo como aguentar tamanha dor. O que mais de ruim podia acontecer na nossa família? A gente não se recuperava do enterro e do luto, de perder uma pessoa querida e já vinha outra notícia de morte na nossa família. Parecia que eu estava dentro de um pesadelo que não acabava nunca, Maurício. Ao saber da morte da nossa irmã, Roberto piorou muito. Ele não soube que o nosso pai faleceu. Nossa angústia só aumentava tendo ainda o meu irmão internado por Covid. A saturação começou a baixar muito também. Ele viu muitas pessoas sendo entubadas e vindo a óbito perto de si. O Roberto entrou em desespero, foi transferido para a UTI. E lá foi entubado também, Maurício. Foram mais alguns dias de muita angústia, revolta, desespero, de luto por perder pessoas tão amadas. Quem sabe o meu irmão, pelo menos o meu irmão, pudesse sair disso. O Roberto melhorou, fez uma traqueostomia, foi destubado e quando já estava respirando um pouco melhor, com o pulmão se recuperando bem, os exames melhorando, os médicos deixaram voltar com a alimentação da sonda pela traqueostomia e parece que o alimento da sonda foi pro pulmão. Este incidente não estava em seu prontuário. Nós ficamos sabendo através de uma enfermeira, amiga da família, que acompanhava o Roberto
ao hospital, que a gente pedia informação do Roberto para ela e ela sempre nos passava estas informações do Roberto. O Roberto teve uma piora, precisou aumentar a carga de antibióticos e passou a fazer hemodiálise. Ele teve que ser transferido para um hospital e após 3 dias também veio a óbito, na madrugada do dia 25 de abril. Eu não acreditava que mais alguém da nossa família se tornava vítima dessa doença maldita. Meu irmão também se foi, Maurício. Vamos lá? Meu pai e minha irmã morreram sem saber de nada. Eles não souberam de ninguém. Já meu irmão soube do falecimento do meu marido e da minha irmã. Só da morte do meu pai que ele não chegou a saber. Você não imagina para mim a luta que é escrever no começo de ano essa carta, Maurício. Romper todos os anos. Só Deus na minha vida. Só Deus. Você não imagina o estrago que essa doença maldita deixou em muitas famílias nesse país. Mas, Maurício, morreu muita gente. Os meus sobrinhos pequenos tiveram que frequentar psicólogos para lidar com tantas percas. Eles choravam por ter perdido o avô, os tios. Eu mesma desabei. É como se a ficha só tivesse caído depois. Tive que tomar vários remédios para depressão, angústia, síndrome do pânico, a dor insuportável. Eu sigo sem acreditar que as pessoas não levam a sério essa doença. Eu sigo sem acreditar. Meu querido pai, o meu pai, a perca que mais mexeu comigo foi a do meu pai. Querido pai Gercindo, Maurício, deixou 3 filhas vivas, uma nora, 2 genros, 5 netos e 7 bisnetos. Ele morreu aos 85 anos, mas tinha tudo para ir depois dos 90, Maurício. Meu pai era saudável. Roberto, meu irmão, deixou esposa, 2 filhos, genros, nora e neto. Ele tinha só 54 anos. Marina, minha irmã caçula, deixou marido, filha, nora, enteado, neto. Quando faleceu, tinha acabado de completar 53 anos. Evandro, meu marido e grande amor da minha vida, tinha 54 e deixou a mim, um enteado, 2 filhos e 4 netos. Eu confesso, Maurício e ouvintes da Rádio da Barra, falando abertamente com vocês, eu confesso que cheguei a contestar por que Deus me fez passar por tudo isso. A dor é imensurável. Éramos uma família tão unida que foi devastada pelo coronavírus. Os meus entes queridos não são apenas números para mim, são pessoas muito amadas por nós e que se foram. Era o que as pessoas faziam, só reclamavam e choravam. Eu quero que as pessoas se cuidem e cuidem dos seus. Talvez as pessoas estejam estranhando, não é? Por que mandar essa carta agora? Já superado o problema. Não está superado não. Está superado para quem não perdeu ninguém, Maurício. Mas para mim, só Jesus. Eu perdi todo mundo. Eu perdi quase que a família inteira. Luto para sobreviver, Maurício. Espero, talvez no final desse 2025, uma carta mais otimista. Quem sabe reencontrar a alegria, talvez encontrar alguém. Não sei. Por hora, eu ainda não compreendi, não entendi. É um desabafo que preciso fazer para começar esse ano, senão não consigo, Maurício. Parece que eu tenho que esvaziar a mala do coração. Parece que eu preciso esvaziar o baú do coração, para que eu possa então caminhar agora em 2025. Obrigada por me ouvir, Maurício. Muito obrigada por ouvir a minha carta e me ouvir. Que história, hein? Que história é essa? É inacreditável. Aliás, era uma vez uma família. Era uma vez uma família. Ô Marisa, eu li a tua carta.
conforme me foi pedido. Agradeço pela confiança e pela credibilidade. Bom, pessoal, agora eu quero ouvir a opinião de vocês com relação à carta desta nossa ouvinte, que foi um desabafo, né? Se você tiver alguma coisa para contar também, você pode falar aqui, que a gente vai ler daqui a pouquinho o comentário de vocês aqui no ar pela Rádio Emissora da Barra, dentro da sua história de vida. E esta carta, gente, foi nos enviada da cidade de Mineiros do Tietê, aqui pertinho de Barra Bonita. Essa nossa ouvinte é de Mineiros do Tietê, ela foi quem nos mandou essa carta. Eu vou tocar uma música e na sequência eu volto já com a opinião de todos vocês. Vocês podem participar através do meu e-mail, que é fusco1571@gmail.com, ou lá no meu canal no YouTube, youtube.com/Maurício Fusco @oficial, ou através pelo site ou pela rede social da Rádio Emissora da Barra, tá certo? Vou tocar uma música e volto já com você. Não sai daí não, volta comigo, até já. De segunda a sexta-feira, na Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Você ouve a sua história de vida, com Maurício Fusco. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei. Um dia que a terra parou, um dia que a terra parou. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia, ninguém saiu de casa, ninguém. O empregado não saiu do seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. E na igreja nem o sino a badalar, pois sabia que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não estava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador.
só acordei. A sua história de vida. A emoção está no ar. De segunda a sexta, às 15 horas. Muito bem, estamos de volta. Você ouviu aqui a história de vida, a história da nossa ouvinte de Mineiros do Tietê, que realmente perdeu quase que toda a família, não é? Para o coronavírus, para o Covid-19. E ela, como ela disse aqui, foi mais um desabafo que ela escreveu pra gente, porque ela estava angustiada com toda essa situação, né, que aconteceu com ela, e ela quer começar 2025 com o pé direito, se libertando dessa angústia. Então você que ouviu a história, eu gostaria agora de saber a sua opinião. Vou agora primeiro ao WhatsApp. Aqui no WhatsApp, nós recebemos a opinião da Cícera Guimarães. Ela é da Vila Habitacional e diz assim: Oi Maurício, boa tarde. Meu Deus, hein? Que o Senhor Jesus Cristo conforte e console essa família. E o Espírito Santo traga harmonia e paz e seja o consolador desta família. Tá certo, minha amiga Cícera, obrigado pela sua participação. Ainda Vila Habitacional, eu tenho aqui a Jussara Muniz, ela diz assim: Maurício, muito boa tarde. Louvo a Deus por não ter perdido ninguém da minha família e lamento muito para aquelas pessoas que perderam um ente querido para essa doença terrível. Ainda agora Jardim Nova Barra, do WhatsApp ainda, é a Ronilde de Oliveira, ela diz assim: Maurício, boa tarde. Que o Senhor Jesus te console, minha amiga, e console toda a sua família e traga paz para todos vocês. Tá certo, obrigado pela sua participação. Agora Igaraçu do Tietê, no meu e-mail, Secap, é a Maria Roseli de Freitas. Ela diz assim: força, minha irmã, força em Cristo Jesus. Peça a Deus que Deus vai dar força para você, juntamente com os seus entes queridos, com a sua família, superar essa situação. Deus abençoe você. Tá certo, Maria? Ainda Igaraçu do Tietê, Vila Nossa Senhora Aparecida, a Sueli Santos. Maurício, boa tarde. Que Jesus Cristo abençoe sempre você e toda a sua família, Maurício. E a essa ouvinte nossa, que Jesus liberte e que a família dela seja abençoada. Apesar que ela, né, perdeu quase toda a família. Que Deus abençoe muito você, te dando conforto ao seu coração e de todos os seus familiares. Tá certo, amiga? Obrigado pela sua participação. Ainda agora Jardim Nova Barra, a Ana Lu Paixão, ela diz assim: minha amiga, muitas famílias passaram por isso. Isso foi terrível, muito choro, muito desabafo. Muitas pessoas choraram e muito. Eu também chorei muito. Eu perdi grandes amigos nesta maldita pandemia. E ainda essa pandemia existe, viu, Maurício? Tem gente que não acredita que essa pandemia ainda está aí. Ou seja, que o vírus ainda está aí. Tá certo, minha amiga? Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado ainda. A Dalva de Oliveira, Vila Habitacional. Maurício, muito boa tarde. Eu também perdi uma irmã e um irmão que era a união de toda a minha família. Infelizmente, minha família ficou desmantelada. Mas graças a Deus, aos poucos, Deus está nos abençoando, está acalmando os nossos corações e as nossas almas. Tá certo, Dalva, obrigado pela sua participação. A última, Guilherme. A Regina, de Mineiros do Tietê, diz assim: Maurício, muito boa tarde, eu conheço essa história. Essa pessoa mora vizinha da minha casa e é uma pessoa maravilhosa. Sinto por ela, lamento por ela e realmente a história dela foi bem isso. Sem palavra, mas que dor que fica no coração da gente, uma vez que a gente conhece toda a sua história e viveu isso de perto. Tá certo, amiga, muito obrigado pela sua participação. Gente, por hoje é só. Esta foi a sua história de vida desta quinta-feira. Eu volto amanhã, a partir das 3 horas da tarde, com mais uma edição da sua história de vida. Segue a programação da Rádio Emissora da Barra e a gente volta amanhã. Gente, fique bem. Deus é contigo e família. Tchau, pessoal. Até amanhã. Querendo Deus.
Você acabou de ouvir A Sua História de Vida com Maurício Fusco.